O primeiro grande engano, você está ciente disso? Pela graça de Deus, hoje vamos abordar aquele primeiro engano que estava ligado à falsa adoração. O último grande engano também está ligado à adoração falsa, que é o espiritismo, e as bases foram colocadas em vigor. E hoje vou abordar dois eventos, a notícia de última hora. Número 1, de que o presidente Joe Biden agora se retirou, não busca mais a reeleição. Ele agora apoia Kamala Harris para presidente. Presumindo a história, veremos o que vem disso. E número 2, a tentativa de assassinato de Trump por aquele atirador. Agora estamos sendo informados de que o atirador está, na verdade, ligado a BlackRock. E a BlackRock está ligada à Babilônia, ao papado. Que conexão! Aqui está, amigos, aqui está. Estas são as palavras de Biden que ele escreve aos seus colegas democratas. Decidi agora não aceitar a nomeação e concentrar todas as minhas energias nas minhas funções como presidente pelo restante do meu mandato. Minha primeira decisão como um candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente, e foi a melhor decisão que tomei. Hoje quero oferecer meu total apoio e endosso a Kamala para que ela seja a candidata do nosso partido este ano. E continua. Amigos, aqui está. E agora temos as últimas notícias de que os Simpsons previram a corrida presidencial de Kamala Harris há mais de 20 anos atrás, nos mínimos detalhes. Agora, quando vi estas últimas notícias, eu não tinha intenção de cobrir isso, mas depois de orar sobre isso, o Senhor me deu um ângulo significativo, uma perspectiva que deve ser compartilhada com todos os professos adventistas e aqueles que não são adventistas para despertar o mundo. Os sinais dos últimos dias estão sobre nós. Este episódio real foi chamado Bart para o futuro. Foi ao ar pela primeira vez em março de 2020 e, claro, mencionou várias coisas que os fãs dos Simpsons levaram às redes sociais, ao notar que a hipotética presidente Lisa até usa a mesma roupa que Kamala Harris usou quando foi empossada pela primeira vez como a vice-presidente. Um escritor dos Simpsons, na verdade, declarou: o mesmo que previu Trump como presidente. Ele escreve: se você escrever 700 episódios e não prever nada, então você será muito ruim. Se jogar dardos, você vai conseguir alguns alvos. Em outras palavras, ele está nos dizendo que é assim que eles podem prever com precisão o futuro. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Aqui está, amigos. E os Simpsons também previram o 11 de setembro de 2001. São esses verdadeiros profetas que previram esses eventos? Estas são perguntas que devemos fazer. Aqui está. Isso é algo que os Simpsons previram até mesmo a eleição dos Estados Unidos em 2020. Os Simpsons, uma infinidade de previsões que aconteceram no passado. São os escritores profetas? Eles são verdadeiros profetas? Aqueles escritores de episódios, aqui estão, estes amigos. 16 previsões bizarras dos Simpsons. Isso realmente se tornou realidade. Este é um videoclipe real da Inside Edition, que foi ao ar em 1º de outubro de 2022. Deem uma olhada, escutem. Em 2020, os Simpsons estranhamente previram que Donald Trump seria presidente. Como você sabe, herdamos uma grande crise orçamentária do presidente Trump. O episódio mostrou uma Lisa Simpson adulta assumindo o comando da Casa Branca após a presidência de Trump. Estamos falidos. O país está falido. Como pode ser isso? E é isso que muitos estão realmente dizendo, que se parece com Kamala Harris. Como isso é estranho, no mesmo dia em que o lendário jogador de golfe Arnold Palmer morreu em 2016, ele foi coincidentemente mencionado 4 vezes na estreia da temporada de Os Simpsons. Indo encher um super suer cheio de limonada, Carlos vai encher com chá gelado e nós vamos para Arnold Palmer, Lenny, quando ele entrar em cena. O programa mencionou a bebida que leva o nome de Palmer, uma mistura de chá gelado e limonada. O programa foi ao ar poucas horas depois de sua morte. A mídia social ficou impressionada com o coincidente tão estranho. Um Twitter disse:
Os Simpsons sabem de tudo o que acontecerá. Eles são realmente verdadeiros profetas. Deem uma olhada. Então, isso foi quando eles previram a presidência de Trump. Deem uma olhada novamente nesta placa caindo no chão. Olhem. Look. Vocês viram? Votem. Agora vejam o videoclipe real de Trump descendo a escada rolante. Vejam algo semelhante que cai. Something similar that falls. There's no audio. Isto é semelhante demais. Mais uma vez, este é os Simpsons há vários anos atrás. Years ago. Isto foi em 2015. Em 2015 isto foi ao ar. Isto agora é em 2019. E é por isso que muitos estão dizendo que tem que haver profetas lá nos Simpsons. Aqui está. Here it is. Em 2020, os Simpsons previram facilmente que Donald Trump seria o presidente. Como vocês sabem, herdamos uma grande crise orçamentária do presidente Trump. O episódio mostrou uma Lisa Simpson adulta assumindo o comando da Casa Branca após a presidência do presidente Trump. Estamos quebrados. O país está falido. Como isso pode acontecer? Em outras palavras, à medida que as pessoas começam a fazer as conexões de que os Simpsons realmente previram a candidatura de Kamala Harris à presidência agora em 2024, então o que mais os Simpsons previram em um futuro próximo? Essas coisas também acontecerão. Isso está na tela, bem ali. Também aconteceu. Essa é a correlação que acabamos de ver com os Simpsons. As palavras que estamos falidos, a América não tem dinheiro. Em outras palavras, agora eles estão dizendo que devemos esperar uma crise econômica financeira. An economic financial crisis. Isto é o que está vindo, uma crise econômica. E no livro O Grande Conflito nos diz, meus amigos, na página 590, a marca da besta será promulgada para trazer de volta a prosperidade temporal. Então, o que deve acontecer com a prosperidade? Devemos desmentir isso. É exatamente o que o anticristo está dizendo. Pôr o domingo como a lei do país, a fim de cuidar dos pobres e da natureza. Quão próximos estamos? Agora deem uma olhada nisso. É uma coincidência? Por quê, amigos? Muitas pessoas estão perguntando, há profetas nos Simpsons? Este é o verdadeiro 13 de julho. Esta é a tentativa de assassinato de Trump. E uma vez que isso aconteceu em 13 de julho de 2024, tivemos Brandon Biggs, que apareceu e afirmou que profetizou. Who came forth and stated he prophesied it. E saíram, e eles tinham tochas por toda Oklahoma, e estavam levantavam essas tochas que pareciam fogo, e elas estavam trazendo um novo patriotismo para a nação. E ele estava chegando, estava nascendo, e continuou se espalhando como fogo por toda a América. E eu vi Trump se levantando, e então vi uma tentativa sobre a vida dele, que essa bala voou perto de sua orelha e chegou tão perto de sua cabeça que estourou o seu tímpano. Olá a todos, como vocês estão? Eu não posso acreditar. Bem, há uma parte disso. Vocês sabem, quando eu contei, o Senhor me fez ontem à noite interceder pelo presidente Trump. E ele disse, Brandon, eles farão isso hoje. Você deve interceder. E eu fiquei acordado a noite toda orando por ele. E eu estava intercedendo. Quero dizer, foi uma intercessão pesada. E ele disse que a profecia que você deu sobre a orelha se cumpriu. E a bala atingiu sua orelha. Ela quebrou sua orelha, assim como eu disse a todo mundo, que vi sangue escorrendo pelo seu rosto, e o Senhor disse que ele seria poupado. Não, o tímpano na segunda vez, quando ele afirmou apenas roçar a orelha. Aqui está o ponto que estou dizendo. Estou me perguntando se vocês estão vendo isso. Não há uma prevalência desses profetas surgindo? Simpsons, os escritores, os roteiristas dos episódios, eles devem ser verdadeiros profetas. O Sr. Biggs tem que ser um verdadeiro profeta. Estes são sinais dos últimos dias. Em Mateus 24, verso 3, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo?
que foi pedido a Cristo no versículo 24, versículo 25, diz que surgiria falsos cristos e falsos profetas, que mostrarão grandes sinais e maravilhas. Mas então Cristo diz que eles enganarão, mas não serão capazes de enganar os eleitos. Então Cristo disse isso antes de acontecer. Mateus 24, verso 24 e 25. Então agora Cristo já havia dito isto antes. Em Deuteronômio 13, versículo 1 ao versículo 3, que surgirão falsos profetas e o que eles predizem acontecerá. Mas como podemos conhecer os verdadeiros profetas? Porque os verdadeiros profetas predicerão coisas e essas coisas acontecerão. Então, como podemos nós discernirmos quem é verdadeiro e quem é falso? Versículo 3 de Deuteronômio 13. Se eles te levarem agora à falsa adoração, a deuses falsos, a adoração falsa, então eles são falsos profetas, mesmo que o que eles previram tenham acontecido. Faz sentido, então. Olhem para a tela agora. Eu quero que todos vocês vejam isso. Em uma semana, a prevalência de previsões. Em uma semana, a prevalência de previsões acontecendo. Em 13 de julho, a tentativa de assassinato de Trump. Eu previ isso, o que Brandon Biggs previu. No domingo, 20 de julho de 2024, Kamala Harris agora é endossada para concorrer à presidência. E aqui está os Simpsons. Olhem aqui, também previmos isso. Muitas pessoas estão perguntando como é que os Simpsons são sempre precisos com essas previsões? Eles têm uma bola de cristal em algum lugar? Amados, deem uma olhada nisso. Vocês já ouviram falar dos cartões Illuminati? E muitos desses cartões foram impressos há vários anos atrás, e muitas das coisas que estão nesses cartões agora estão se cumprindo. Então, voltando para os Simpsons, como eles são capazes de prever essas coisas? A resposta é simples. Como essas organizações estão vendidas a Satanás, adoradores do diabo, em Hollywood, adoradores do diabo, nessas organizações, Satanás e demônios podem se comunicar com eles, porque Satanás pode realmente declarar o que está por vir e trabalhar nos bastidores para fazer com que essas coisas aconteçam. Eu lhes darei uma passagem bíblica para confirmar em breve. Alguns de vocês poderão não acreditar que muitos dos líderes da sociedade realmente se comunicam com os mortos. E aqueles que se comunicam com os mortos estão, na verdade, se comunicando com os demônios, porque os mortos não sabem nada, os mortos não sabem de nada. Isso é o que a Bíblia ensina. Eclesiastes capítulo 9, verso 5, Salmo 146. Em todas as Escrituras, os mortos não podem se comunicar. Vejam o principal exemplo aqui. Este é Bill Clinton, falando de Hillary Clinton, se comunicando com os mortos. Eleanor Roosevelt. Isso é espiritismo. Em um agradecimento especial aos membros da família Roosevelt que estão aqui e aquela que não está, Eleanor, que garantiu que as 4 liberdades fossem incluídas no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Eu sei disso porque, como todos vocês aprenderam quando servi como presidente, minha esposa, agora secretária de Estado, era conhecida por se comunicar com Eleanor, e então ela me ligou ontem à noite, voltando do Peru, para casa, para me lembrar de dizer que Eleanor havia conversado com ela e lembrou-a de que eu deveria dizer. Eleanor falou com ela, mas ela está morta. Vocês veem, amigos, o que está acontecendo? Deus é tão bom. Vocês percebem que, enquanto estava no comício de Trump, uma testemunha ocular estava sendo entrevistada sobre o que viu durante a tentativa de assassinato, e também uma pessoa que morreu e outras que ficaram feridas, que eu testemunhei, que tinham o livro O Grande Conflito na mídia. Deus está mostrando, enquanto alguns estão dizendo, olha, aqui, somos verdadeiros profetas, podemos prever essas coisas. Por outro lado, uma testemunha ocular com o livro O Grande Conflito, mostrando quem é o verdadeiro profeta. Inspirado, mensageiro de Deus. Deus está nos mostrando que o livro O Grande Conflito é real. Que perspectiva Deus me deu! E observem isso, como Satanás está trabalhando para fazer com que as pessoas não vão mais a Deus em oração e a sua Bíblia, mas sim as pessoas vão aos leitores de tarô, médiums, feiticeiros, bruxas, tabuleiros de ouja. O que quero dizer com isso?
Na Bíblia, em Isaías 46, verso 9 e versículo 10, a Bíblia diz uma característica principal. Deus é divino, Ele pode prever o futuro desde o início, Ele conta o fim desde o início. João 14, versículo 9, digo essas coisas antes que aconteçam, para que quando aconteçam, vocês possam acreditar. Então você não deveria esperar que o diabo agora provoque organizações e as pessoas digam que também podemos prever o futuro e os eventos acontecerão. Agora as pessoas não olhariam mais para o Cristo da Bíblia, mas olham para quem? Os homens. Como quem? Faraó, para a terra dos mágicos, e rejeitou Moisés e Arão, verdadeiros profetas. Está claro em que época estamos vivendo. Então, como eles podem prever o futuro? Meus amigos, 1 Samuel escreveu isso. Eu cobri esta escritura quando me dirijo a Brandon Biggs. 1 Samuel 28. Se eu pudesse gritar, eu faria. Deus está dizendo, acorde, meu povo. E lembrem-se, o Espiritismo estabelece as bases para a marca da besta, o grande conflito, página 588. Vejam em 1 Samuel 28, versículo 6. Anotem, por favor. Versículo 6 e versículo 7, versículo 15 até o versículo 19. A bruxa de Endor trouxe o morto Samuel, mas não era Samuel, porque Samuel estava morto. Os mortos não sabem de nada, e nenhuma mulher pode ressuscitar os mortos. Traga-me de baixo e não de cima. Traga-me para cima Samuel, que era o diabo, porque Deus não falou com o rei Saul, ele foi rejeitado. Então, como uma bruxa pode trazer Samuel para falar com o rei Saul, que era um demônio? E como o diabo estava se comunicando com o rei Saul, o diabo previu a morte do rei Saul no dia seguinte. E no dia seguinte o rei Saul morreu. Porque o rei Saul foi rejeitado por Deus, ele estava agora na palma da mão de Satanás, no braço de Satanás, na mão de Satanás. Então é claro que tudo o que Satanás disse sobre o rei Saul aconteceria. E essas organizações, eles adoram o Baphomet. Bohemian Grove, com seus ídolos grotescos e atos licenciosos e imorais, bruxaria. CERN, com seu ídolo, como Deus chamou? Shiva? Shiva. É tudo bruxaria. O Deus moderno de Moloque é bruxaria. Eles estão nas mãos de Satanás. Então, é claro, tudo o que Satanás diz a eles. Ele trabalha nos bastidores para fazer acontecer. E Deus permitiu que isso providencialmente nos despertasse. Com isso em mente, esta é outra predição dos Simpsons e se conecta com minha parte 2, de que o verdadeiro atirador no comício de Trump está ligado a BlackRock e a BlackRock está ligada ao papado. Olhem aqui, está bem aqui. Estes são os Simpsons, outra chamada previsão. O que você quer dizer com o banco está sem dinheiro? Insolvente, vocês não têm dinheiro suficiente para os próximos 3 clientes? Falência bancária. Banco sem dinheiro. No money. E o que foi uma greve geral sobre o fracasso do sistema bancário globalmente sem cartão de crédito, sem cartão de débito, bancos fechados. A greve da multidão está ligada a BlackRock, vanguarda. Olhem isso com atenção, meus amigos. E o verdadeiro atirador, entre aspas, sim, a mídia está dizendo que esse homem era o atirador, um atirador solitário. E se você acredita, algo está errado com você. Se você acredita nisso. A manchete diz, esta é a CNN. Lembrem-se que a CNN não promove notícias falsas, desinformação. A BlackRock pulsou o comercial, que incluía o atirador de Trump, em 15 de julho de 2024. Você quer dizer que o atirador está ligado a BlackRock? Que conexão! Aqui está a manchete, o nome dele. O momento em que o suposto atirador apareceu em um anúncio em 2022 da BlackRock e agora foi puxado, qual é a conexão aqui? Então agora a multidão, trocadilho, greve de multidão intencional. 13 de julho, tiros foram disparados. Na semana seguinte, 19 de julho, greve de multidão. E eles estão todos ligados a essas organizações. Olhem para isso aqui, amigos. E agora vocês têm a BlackRock ligada ao papado.
papado. Aqui está a BlackRock, está ligada ao papado. Larry Fink. BlackRock faz das mudanças climáticas a agenda do papado, o centro para sua estratégia de investimento. A adoração dominical está vindo. Olhem para isso agora, e o papado está ligado ao assassinato. Amigos, vocês têm um atirador ligado a BlackRock, e BlackRock ligado ao papado, e o papado é culpado de assassinato. Apenas liguem os pontos, está aí. Apocalipse capítulo 18, versículo 2 e versículo 3. É o papado que controla os mercadores, e o papado e os comerciantes controlam as mercadorias e recursos do mundo, e depois escravizam a população, e o papado é culpado de assassinato. Segunda sentença, palavras vermelhas, sublinhadas, assassinato. E quanto ao assassinato de John Kennedy, cuja impressão digital está na cena do crime, proverbialmente falando, lá está, meus amigos. A mídia diz que os jesuítas foram culpados e responsabilizados pelo assassinato de John Kennedy. Os Cavaleiros de Malta, organização papal ligada aos jesuítas. Qual é a conexão aqui? O prego em seu caixão. E o Papa João Paulo II, também dizendo sim, somos culpados desses crimes nos últimos 2000 anos. É isso mesmo, meus amigos, são culpados e querem derrubar o protestantismo. O CO na greve da multidão, sufocando como se não pudesse falar. Mas essa era a extensão do problema, o problema em termos de um bug que estava relacionado à nossa atualização. Senhor Savannah, aqui em Milwaukee, quero dizer, você está no negócio de segurança cibernética, certamente. Nem pretendo entender isso, mas de acordo com sua declaração, foi uma única atualização de conteúdo que conseguiu encerrar o crédito de viagens aéreas, sistemas de pagamento com cartão. Os bancos transmitem luzes de rua, emergência 911 em todo o mundo, porque não há algum tipo de redundância ou algum tipo de backup. Como é que um único bug de software pode ter um impacto tão profundo e imediato? Bem, quando você olha para a complexidade da segurança cibernética, você está sempre tentando ficar, desculpem, um passo à frente dos adversários, desculpem. E a razão pela qual peguei emprestado este clipe da primeira parte esta manhã é para mostrar a vocês que algo é suspeito. Estou sentindo um cheiro do rato. Esses são tiranos. O poder dessas duas empresas é algo que mal podemos imaginar. Eles não são apenas os maiores investidores institucionais de todas as grandes empresas do mundo. Eles também possuem os outros investidores institucionais dessas empresas, dando. Elas são um monopólio completo. E aqui está o ponto que estou enfatizando, que essas são organizações tirânicas, organizações globalistas. Então, qualquer um que estiver em seu caminho, eles removem de vista. O que está por vir para o povo de Deus nos últimos dias? O que está por vir? Nada é por acaso. De acordo com o relatório da Bloomberg, uma das instituições mais respeitadas do mundo na área de dados financeiros e especialistas em análise, esperam que até 2028 ambas as empresas administrem coletivamente cerca de 20 trilhões em investimentos e no processo serão donos de quase tudo na Terra. Eles os chamam de torres gêmeas na estrutura econômica global. Torres gêmeas? Você quer dizer o 11 de setembro? Colocamos um monte de perguntas, mas você agora tocou num ponto. A questão é que esse é um critério de investimento para você? Bem, os comportamentos terão que mudar, e isso é uma coisa que vamos pedir às empresas. Vocês têm que forçar comportamentos, e na BlackRock estamos forçando comportamentos. Forçar a sair do jeito que eles querem. Amigos, o que vocês aprenderam hoje? Não permitam que os tiranos enganem mais as pessoas. Vamos fazer tudo o que pudermos para compartilhar este vídeo e o desta manhã, parte 1 e parte 2, para que outros possam ser iluminados. Apliquem as 5 chaves da sobrevivência em suas vidas, antes que seja tarde demais. Deem um like no vídeo. Quais pontos se destacaram para vocês hoje? Deixe aquele comentário abaixo, compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal. Desde já eu agradeço.